Recomeçando aqui os trabalhos do nosso migrante. Hoje vamos ver se a gente começa a instalação das placas solares. Na verdade a gente já meio que começou ontem. E até só para lembrar o pessoal, a gente acaba que a gente não consegue focar 100% na construção do migrante. A gente tem outros afazeres também. A gente não tem um trabalho full time, um outro trabalho full time, mas a gente tem sim outros afazeres e acaba que a gente não consegue focar 100% no migrante, né? Por isso que às vezes as coisas acabam demorando um pouco mais, acaba, né? Que às vezes as coisas atrasam um pouquinho por aqui, mas é a vida, a gente está indo no nosso ritmo e agora a gente está recomeçando a instalação das placas solares. A gente até um tempo atrás no Instagram a gente pediu umas dicas lá, que a gente estava meio em dúvidas de como é que a gente ia fazer, o pessoal deu várias dicas, a gente chegou aqui a um consenso do que a gente vai fazer, a gente começou essas instalações. E aí, o que a gente vai fazer? A gente envergou um metalon de ferro galvanizado. Ele, na teoria, ele é para aguentar bem a ferrugem, né? A gente não vai nem pintar, só nas pontas. E a gente meio que deu uma envergada nele, porque o teto do micro-ônibus, ele é assim, ele não é 100% reto, ele é levemente arqueado. E aí, se deixar essas placas retas, na ponta aqui, a placa fica dessa altura. Então a gente fez mais ou menos arqueado, que daí aqui na beiradinha as placas vão ficar aqui, vão ficar mais assim. Daí uma placa vai ficar levemente volteada para o lado de cá e a outra placa levemente volteada para o lado de lá. E aí uma a gente já envergou e agora a gente tem que envergar de cá. Levemente a gente já conseguiu, e aí Jéssica, agora a gente precisa do equilíbrio, né? Que a Jéssica aqui é o meu equilíbrio, eu sou o equilíbrio da Jéssica. A gente precisa equilibrar as coisas aqui para envergar este metalon. Lembrando que esse metalon, ele é de ferro galvanizado, mas onde tu fizer corte nele, ele pode enferrujar, né? Na teoria ele aguenta muito mais a ferrugem, mas ele enferruja. Vai tu primeiro. Posso? Mais ou menos assim, agora vamos testar lá em cima para ver já com as placas. Aproveitar que hoje não está ventando tanto, porque várias vezes a gente ia fazer e tinha muito vento. E aí tu levanta a placa ali, vem aquele vento e quase te leva a placa junto. Então vamos aproveitar que hoje não está com tanto vento assim, apesar que está se armando para chuva já, para variar, né? Por um lado vai ser bom para testar a lona líquida ali. Menos assim que vai ficar então, é a ideia. Ela vai ficar levemente formato telhado, né? Que daí, se o sol estiver pro lado de lá, ele vai pegar mais sol nessa placa do que nessa. Se estiver do lado de lá, mais sol nessa do que nessa. E se estiver de frente ou de trás, aí na teoria vai pegar a mesma coisa nas duas. Mas não é por isso que a gente está instalando assim, é só para não ficar tão alto. Porque olha aqui, ó, se tu botar no plano reto aqui, essa placa ficava dessa altura aqui na ponta. Ficava bem estranho. Então por isso que a gente deu essa inclinadinha aqui para ela ficar acompanhando o desenho do teto. O teto e não ficar tão estranho. Acho que vai ficar bom. Sim, esperamos. E agora a gente vai descer tudo para trabalhar nessa estrutura lá embaixo primeiro, para fazer todos os ajustes finais na estrutura lá embaixo. Vamos começar a descer essas placas então, Jéssica. Isso dá um trabalho, subir e descer uma placa aqui. Isso é pesado. A Jéssica já está com dor nas costas, que ela ficou capinando todo o pátio ontem sozinha. Coitada de mim. Coitada, Jéssica, e eu não.
Já fecha aí. Mais ou menos vai ser assim a estrutura lá em cima do ônibus. Olha a envergada. Aqui a gente vai só aparafusar daqui pra dentro. Tem esse buraquinho aqui da placa, né? A gente vai aparafusar aqui e vai tentar botar o parafuso aqui por dentro. Vai ter que conseguir fazer isso. E aqui no meio, a gente vai fazer um esquema meio diferente. A gente vai soldar dois parafusos aqui, que aí vão ficar lá pra cima. Ó, porque isso aqui vai estar encostado, tá ao contrário, né? Vai ser difícil de explicar isso assim. Isso aqui tá de cabeça para baixo. Mas isso aqui vai ficar encostado na fibra do ônibus. E aí aqui vai ter dois parafusos soldados para fora, assim. Aí esses parafusos vão entrar nessa fresta. E aí, do outro lado, a gente vai prender essa outra chapinha com os parafusos aqui e aqui. E aí aqueles parafusos daqui que estão soldados ali vão atravessar por aqui. E aí aqui a gente consegue parafusar por cima. Pra gente ter acesso para parafusar isso daqui. E essas chapas aqui vão estar parafusadas na fibra do ônibus. Na estrutura do ônibus. Na estrutura, não na fibra. Lembrando que o nosso teto ele é de fibra e a gente não vai forçar a fibra. A gente vai achar a estrutura por dentro, correto? Correto. Amor, tá bem difícil de entender assim. Eu acho que Não, depois que a gente fizer, a gente mostra com detalhe. Tava esperando tu finalizar para mim falar isso. Não dá pra ver assim. Só quando tiver mais ou menos pronto que vai dar para entender, eu acho. É difícil de explicar assim. Nem a gente tá muito... A gente demorou semanas pra chegar nessa ideia, agora tentar explicar assim não vai funcionar. Mas acho que vai dar certo. Esperamos que sim. E aí, amor? Faz tempo que agora a gente não solda, né? Agora tá na hora de dar uma soldada. Aqui assim, mais ou menos, ó. Ele não pode ficar muito perto, porque senão ele vai... Se ele ficar muito perto, ele pode engrossar aqui e não ficar encostado no metalon. Mas me diz que tem que ter vão uma ser esses certa... parafusos. Aí aqui em cima vai a outra plaquinha que vai segurar as placas. Não, mas esses parafusos só depois que vai dar pra entender. Por enquanto não vai dar pra entender. Por enquanto é uma incógnita, gente. Até eu me perco nos raciocínios. Na teoria, a estrutura está pronta. A Jéssica acabou de pintar ali onde a gente vai fazer para prender bem no meio, né? E como é que a gente vai fazer agora? A gente vai prender os metalon no teto do ônibus. A gente vai botar dois parafusos, um em cada lado, que passe a fibra e prenda na estrutura. Depois a gente mostra ali onde é que é. E a gente vai prender os dois metalon lá. Vai ter que medir bem certinho, porque é milimétrico ali, senão erra o furo da placa, né?
E... Ou seja, tem tudo pra dar errado, né? Não vai dar certo. Aí, bom, primeira coisa, a gente vai prender um dos metalon, que a gente vai começar de trás para frente para ficar o mais próximo possível do alçapão traseiro. E aí depois o outro metalon, depois desse aqui fixado, a gente mede o próximo metalon a partir desse, para dar bem certinho nos buraquinhos da placa. Vamos lá medir então, Jéssica, já furar isso aqui, antes que chova. E aí depois as placas vão ser presas, eu não sei se tu falou isso, as placas vão ser presas nesse metalon. Isso. E aí as placas vão ser presas somente no metalon depois. O metalon na estrutura do micro e as placas presas nesse metalon, certo? Exatamente. Ele está encostado ali. Tá. Puxa pra pouco. Michael tá ali medindo, ó. E a ideia é usar essas estruturas aqui, desse lado e desse lado, que é onde vai passar o parafuso para prender o metalon. Olha, para medir, a gente viu a medida que tinha lá e aí temos mais ou menos isso aqui como parâmetro. Não tenho certeza se isso aqui tá reto ou não, mas acredito que é para tá, né? A gente botou, vai ficar essa distância aqui. A gente mediu mais ou menos assim. E agora, para descobrir aonde é a estrutura metálica embaixo, olha como é que a gente fez. Porque tem umas colunas assim, né? Aí eu vim passando o ímã, e aonde ele prende o ímã é porque começa a estrutura metálica. Ó, aqui mais ou menos começou a estrutura metálica. Então na teoria aqui no meio eu posso furar. Vamos ver se vai dar certo. Ê! Dá um parafuso ali. Hã? Dá um parafuso. Tchê, quase perfeito! Parabéns, meu amor! Estás de parabéns! Bom, agora a gente mediu com a placa aqui em cima para acertar, para a gente conseguir achar a posição que a gente vai botar essa barra aqui, esse metalon aqui. A gente mediu bem certinho com os buraquinhos da placa aqui e é exatamente isso. Agora a gente vai tirar a placa de novo, descer ela e fazer a furação desse metalon aqui para fixar os metalon. Metalon. Bora então, Jess, descer essa placa de novo. Sobe, desce, desce, sobe. A gente limpou aqui essa parte onde vai ficar as placas solares. E agora o que a gente vai fazer? A gente tá passando cola PU na volta do buraco que a gente fez, para depois sentar ali em cima o metalon e passar o parafuso. Essa cola PU é com a ideia de que não entre água pelo buraco, né? Mas depois por dentro a gente vai passar também cola PU lá por dentro, na volta do parafuso, para prevenir bem. Precisa. Acho que não custa, né, amor? Sim, vamos passar sim, senhora, e tenho dito. Deu, agora é só parafusar. Agora a gente Eu já vou colocar do lado de cá também. Isso, já faz os dois aí. Depois da gente já ter passado cola PU e já ter apertado por dentro, a gente lembrou, a gente esqueceu que essa chapinha aí aqui, ó, nós já tinha até apertado lá dentro do micro. Então essa chapinha vai aqui no meio. Agora a gente tá repassando cola PU. Já estava tudo pronto, tivemos que soltar os parafusos para poder botar essa chapinha aqui por baixo que a gente tinha esquecido. Eita, nós! Michael. Ó, então assim ficou a estrutura fixa no teto do migrante aqui em cima. Essa estrutura aqui de metalon, ela tá presa no teto do migrante por dois parafusos. Esse aqui e esse aqui. Esses parafusos, eles passaram a estrutura do micro e a gente botou a porca por dentro lá. Tá preso na estrutura do micro, tanto aqui na frente quanto ali atrás. Aí agora a gente vai vir e vai fixar as placas solares aqui em cima dessa estrutura. Inclusive a gente colocou em cima do parafuso aqui, ó, por baixo, ontem nós colocamos cola PU. E aqui por cima, lona líquida, ó, para não ter chance de entrar água aqui nessa parte do parafuso. Então a gente colocou lona líquida nos 4 parafusos, ali também, e aqui também. Agora a gente vai subir com as placas. E aí que entra em função esse apetrecho aqui.
Que daí, com a outra chapinha que nós já colocamos nas placas lá embaixo, aquela chapinha a gente vai prender nessa chapinha daqui, que é o que vai segurar as placas. Ó, aqui tá a placa solar e aqui estão as duas chapinhas que eu comentei há pouco, ó. Essa aqui embaixo, que tá fixada na placa solar, ali no buraquinho que tem na lateral da placa solar. E aqui tá a outra chapinha, ó. Ai, amor, quem pintou essa chapinha ficou tão mal pintada. Não fica visível, amor. Ó, então essa chapinha ela tá fixa por esse parafuso com porca e arruela na placa solar. Agora a gente vai subir essa placa lá pra cima e depois a gente vai fixar a outra placa solar lá em cima, nessa outra metade aqui da chapinha. E esses dois buracos é o que vão encaixar naqueles dois parafusos soldados naquela chapinha lá em cima. É mais ou menos isso aí. Foi isso que a gente bolou. Um detalhe bem importante que a gente acabou esquecendo foi de deixar um furo aqui no metalon esperando para entrar esse parafuso aqui da placa, ó, porque isso não pode ficar assim em cima do metalon, a placa não sentou, ó. Então agora, depois de tudo pronto, a gente vai ter que vir e furar esse metalon, fazer um furo para esse parafuso aqui, esse parafuso com essas duas porcas entrarem para dentro do metalon, que senão a placa fica levantada, ó, e não pode. Esses buracos aqui que a gente tinha feito, eles ficaram muito pequenos. Então, tanto aqui nessa chapa de metalon, quanto naquela ali. Então, agora a gente aumentou bastante para o parafuso lá da placa entrar aqui e dar certo. Ter a folga certa para a placa ficar certinho em cima do metalon. Bom, a gente colocou as duas placas aqui. Agora, o que o Michael tá fazendo ali? Ele tá fixando essa placa aqui, que ainda tá solta, naquela chapinha, nessa chapinha preta aqui. E aí, por último, a gente vem e encaixa a chapinha que ele tá prendendo a placa em cima desses dois parafusos pra cima e prende ela aqui. Ó, como é que vai funcionar? A gente tem que prender a placa nesse buraco aqui. Aqui a gente tem um buraco que é o que dá certo com o buraco da placa. Então aqui o Michael lá do outro lado já tava botando o parafuso. E aí, depois de presa a placa ali, a gente vem e coloca as porcas para prender aqui, que daí essa chapinha não sai de volta por esses parafusos. O tempo mudou por aqui, temos até um arco-íris ali, tá começando a chover. A gente teve que cortar a ponta desses dois parafusos, porque senão a gente não teria como prender bem depois. Ó, dá pra até ver, ó, os pingos de chuva na placa solar, mas agora, tanto lá quanto aqui, a gente teve que cortar os parafusos, ó, para conseguir prender bem, firmar bem, aparafusar bem essa porca. E agora, Michael já tá ali, por quê? Agora vamos parafusar aqui na ponta. A gente não conseguia parafusar ali no meio com a chavezinha de catraca, porque ela ficava muito comprida e não tinha profundidade suficiente da chave de boca. Aí agora vamos parafusar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver se a gente consegue antes da chuva. Que aí é onde vai ser preso na parte de alumínio da placa com o metalon, com o furinho que a gente fez no metalon, certo? Então, se a gente conseguir. O Michael tá ali sofrendo pra gente conseguir prender a placa no metalon. Já tá anoitecendo. Vamos ver se vai dar pra terminar hoje. Não, prender a gente nem vai prender hoje, vai só deixar tudo pronto. Aí amanhã a gente dá o último check-up e aperta o parafuso. Isso aí. A gente dorme, olha, Deus. Pra ver se é isso mesmo. Eu espero que seja, amor, porque mudar agora